Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que Deus abençoe poderosamente você que está aí nos acompanhando. Hoje nós iremos meditar no Salmo de número 8, mas antes já vai deixando o seu like, já vai compartilhando, vai ativando o sininho das notificações e se inscrevendo no nosso canal. Obra missionária na Bahia. Temos vídeos todos os dias. Tá sendo uma bênção. Meu agradecimento especial a você que tem nos acompanhado, que tem prestigiado o nosso canal. Que Deus abençoe ao nosso ministério, Assembleia de Deus Missão, Restaurando Vidas. Eu vou mandar um abraço especial para cada um de vocês que nos acompanha. O nosso pastor presidente Edivan Cardoso, o vice-presidente pastor Josias Andrade, nosso coordenador pastor Gildomar, os nossos pastores Maírton do Soma ali de Sumaré, ao pastor Agnaldo de Nova Hortolândia e também os presbíteros. Ei, Elvis, um grande abraço para você, irmã Alzira. Olha aqui, ó, um abraço para a senhora Respeitoso, irmã Josefa, todos vocês que têm nos acompanhado, os irmãos daqui, irmão Roberto, irmão Lormínio, irmão João. Um grande abraço especial para cada um de vocês que tem nos acompanhado. E vamos a realmente aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso, que é a santa, maravilhosa, inerrante palavra de Deus, também conhecida como Bíblia Sagrada. Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus, da boca das crianças e dos que mamam. Tu fizestes brotar força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, pergunto: que é o homem mortal para que te lembres dele, ou o filho do homem para que com ele te preocupes? Contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e de honra o coroaste, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Esse aqui é mais um dos salmos de Davi. Davi era um homem que ele tinha uma peculiaridade, um grande adorador. Tanto que a palavra de Deus diz assim que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E Davi não perde tempo quando ele vai ali expressar a sua gratidão a Deus, e ele já vai logo colocando o nome de Deus onde tem que ser colocado, no topo. Olha o verso 1. Puseste a tua glória sobre os céus. O verso 2, da boca das crianças e dos que mamam tu fizestes brotar força. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus, ele diz assim na palavra dele, que aquele que não se faz como uma criança não é digno de entrar no reino do céu, porque a criança é pura, a criança perdoa, a criança tem uma conexão, digamos, autêntica com Deus, porque quando o espírito do homem, o espírito de Deus é formado ali, lá no ventre, na hora ali da concepção, na cúpula do homem e da mulher, o espírito que vem ali para poder fazer parte ali, para acompanhar aquela criança ali, é um espírito puro. Então ele veio do céu puro. Então por isso que o salmista ele expressa que da criança mana essa força, esse poder, porque é a força da pureza. E continuando no verso 4, pergunto: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Quem é o ser humano? Quem sou eu? Quem é você? Mas mesmo assim, em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para que viesse aqui na terra. Deus, ele amou o ser humano de uma forma especial, mesmo que o homem ele não tenha absolutamente nada de bom, se não vier de Deus. Mesmo assim, Deus tratou o homem como algo importante. O ser humano sem Deus, o salmista Davi, Jó, tanto um quanto o outro e outros também disseram que nós, seres humanos, nós somos menos do que nada.
João Batista ele dizia assim que ele era só a voz que clamava no deserto, mas mesmo o homem sendo tão insignificante, Deus ele fez dessa criação dele aqui do ser humano uma preciosidade, porque ele considerou assim, ele nos deu valor, ele deu real valor para nós. E continuando aqui, o verso 5, contudo pouco menor do que os anjos o fizeste. Olha só, ele considera o homem como se fosse uma espécie de coroa da sua criação. Aos animais ele simplesmente disse haja e foi criado. Agora o ser humano ele formou com a sua própria mão, ele formou com a mão dele. E tudo que Deus coloca à mão é bênção. Então pode dizer assim, o ser humano, irmãos, eu não estou trazendo aqui o foco que o ser humano é tudo, um egocentrismo, não. Mas eu quero dizer para vocês que quando nós aproximamos de Deus, nós temos esse valor, que Deus ele fez o ser humano um pouco menor do que os anjos, ou seja, ele considera o ser humano, ele acredita em você, ele acredita que você pode ser uma pessoa melhor, que você pode ser um vitorioso. O que é ser vitorioso? É ter Deus morando dentro de você. O verso 6, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. O ser humano ele tem domínio sobre tudo. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, e por falar em ter domínio sobre tudo, porque o ser humano, irmãos, ele chega na floresta, mesmo o leão sendo tão forte daquela forma, ou então o búfalo, o ser humano tem os mecanismos, tem a forma de controlar, de dominar. Você precisa aprender, se Deus colocou esse domínio aqui para o ser humano, eu preciso aprender a controlar a mim mesmo. Eu preciso ter, vou sempre frisar aqui, os frutos de Gálatas 5. Eu preciso aprender a dominar a minha ansiedade. Eu preciso colocar toda a minha confiança em Deus, porque Deus, um dia ele confiou no ser humano, ele entregou a terra para o governo do ser humano. E continua assim a palavra de Deus. O verso 7, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas do mar. Irmãos, o ser humano, Deus o colocou em uma posição privilegiada aqui na terra. Eu até vejo pessoas dizer assim, mas eu prefiro os animais do que o ser humano. Tem um pensamento, meu querido, está mais do que equivocado. Existe ser humano que se deixa dominar pelo mal, pelas trevas, sim, mas tudo que existe também de bom aqui no planeta Terra é proporcionado também pelo ser humano, ao qual Deus colocou o domínio. Esse planeta Terra foi dado para os homens, não é? Então não deixa absolutamente nada se intervir no seu caminho, seja tu uma bênção. Deus confiou em você, está dizendo assim que o ser humano ele foi criado um pouco menor do que os anjos. Se Deus está considerando você e mandou o seu filho aqui na terra para morrer por você, e depois ele ressuscitou e está vivo ainda à direita do Pai, é porque você é alguém especial. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, que dê um abraço apertado em você. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus, mas vai se inscrevendo, vai compartilhando, vai ativando o sininho de notificação. Obra missionária na Bahia. Deus abençoe a todos.